boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial com o nosso programa de entrevistas, um programa que é da emissora e eu tenho o prazer de receber aqui hoje para o nosso bate-papo, Seja Luz. Estou recebendo aqui Igor Faria, bem-vindo. Samira, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, alegria minha, que honra estar aqui com vocês. Alegria mesmo te receber, viu? Obrigado. O Igor, gente, ele é empresário, ele é palestrante e autor deste livro incrível que tem um nome maravilhoso, Seja Luz, como se tornar a sua melhor versão em 101 dias. É isso aí. Por que 101 dias? 101 dias porque o livro ele é todo baseado na Bíblia, né? Nos princípios bíblicos, independente de fé, de crença, de religião. Eu creio que os princípios bíblicos norteiam a sociedade, né? O mundo, na verdade. Então, eu defendo no livro que a caminhada com princípios bíblicos, com Deus, ela é muito mais até do que 100% do que a gente precisa para viver, né? Ela é 101%. Então, o livro é um convite a cada pessoa melhorar, desenvolver 1% ao dia. E no final de 101 dias, ela está ali 101% melhor, ou seja, muito melhor do que começou, né? Basicamente, a dinâmica é essa. É uma ideia legal, né? 1%, então, hoje serei 1% melhor. E é algo que 1%, né, parece tão pouco, né? Mas se você tiver 1% ao dia, né, numa questão de pouco mais de 3 meses, você está muito melhor. Se você tiver 1% mais inteligente por dia, é muito melhor. Se você tiver 1% com mais paz no coração, é muito melhor. Se você tiver 1% mais amoroso com todos que vocês estão, com todo que você está ao redor, seja amigos, família. Então, um simples 1% no final de 100 dias já é o dobro do que você começou hoje, né? É verdade. Chega no 101%. É isso aí. A intenção é essa, A intenção é essa. Todos, após os 101 dias, estarmos muito melhores do que começamos. Esse é o convite. Melhor em todo sentido, né? De em coração, de mente, espiritualmente. Sabe o que é, Samira? Eu vejo assim muita gente falando a respeito do sucesso, né? O que é sucesso para você não é sucesso para mim, às vezes, né? Só que o sucesso de verdade, eu acredito que ele não pode ser assim tão subjetivo. Ao meu ver, o sucesso, ele é você ter plenitude em todas as áreas da sua vida. Então, você ter plenitude na área financeira, né? Porque muita gente, o sucesso é só financeiro. Só que quem nunca conheceu histórias de pessoas que têm muitos milhões na conta, às vezes até bilhões na conta, mas não tem paz ao deitar a cabeça no travesseiro na hora de dormir. Verdade. Não tem alguém do lado para compartilhar esse dinheiro todo. Não tem, né, muitas vezes, uma família, um amigo, um cônjuge, alguém que gosta. Então, o sucesso não é só financeiro. Sucesso não é só você ter uma família, porque também tem muita gente com família, mas que, né, tá passando necessidade financeira. Então, o sucesso é quando você não tem falta em nenhuma área da vida e quando você tem plenitude em tudo aquilo que você determina ter, né? Então, o livro é essa jornada, esse convite. O livro, Seja Luz, vai te incentivar a ser um melhor trabalhador, seja empresário ou funcionário. O livro vai te incentivar a você ser um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, uma melhor esposa. Então, é essa jornada de plenitude em todas as áreas da vida. Essa é a nossa promessa, né? E é uma jornada mesmo, né? Porque são 101 textos que me levam a reflexões, mas também me levam a mim mesma. É isso aí. Essa é a ideia, né? Exatamente. Para esse sucesso que ele está falando. Exatamente. Esse lema, Seja Luz, é você despertar a luz que existe dentro de você, verdadeiramente, né? E como que a gente... Somos luz, não é, Nós somos, Igor? Né? Aonde a gente entra, né, o livro te convida e te convoca a isso, a você ter essa consciência, né, que aonde eu entro, o que eu falo, o que eu toco, precisa ficar melhor a partir de mim. Sim. Né, porque eu sou luz, você é luz. Igor, mas como que eu faço isso? É através dessa jornada desse livro todo, mas basicamente quando a gente tem essa consciência, essa conscientização e quando a gente aplica os princípios que eu convido nesse livro, né? Mais uma vez, Samira, independente de fé, independente de você que está nos escutando, da sua crença, da sua religião, eu não sou um pastor, eu não tenho uma placa de igreja, eu não vivo do sistema religioso, e isso me dá isenção, Samira, para falar isso com tranquilidade, né, com leveza, porque eu não vivo do sistema religioso, mas eu acredito que os princípios que estão nesse livro aqui, Seja Luz,
tem o poder, a capacidade de transformar a vida das pessoas, de realmente ativar essa luz interior de cada pessoa. Então, é isso que eu acredito, né? Eu vivo esses princípios e também aqui eu trago histórias de amigos, de empresários, de conhecidos e às vezes até histórias da internet, histórias de outros livros de pessoas que, ao aplicar esses princípios, vivem em plenitude. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que, quando não aplicam esse princípio, vivem falta, vivem doenças, vivem medo, vivem falta de identidade. E são princípios aplicados na vida da gente de uma forma natural, mas que também pode ser aprendida. Exatamente. Porque nós vivemos numa sociedade que podemos dizer que o brasileiro é socialmente, né, religiosamente falando, é um país católico, é um país cristão, não é um país evangélico, não é verdade? Sem dúvida, em sua maioria, a grande maioria, né, são cristãos. Sua né? grande maioria. Esses princípios aplicados na vida, você acredita nisso? Que esses princípios aplicados, mesmo que seja inconsciente na vida das pessoas, faz com que elas também tenham uma melhor compreensão da vida? Sem dúvida, Samir. E isso que você está falando dessa forma inconsciente é porque a verdade é que todos nós temos uma noção clara do que é certo e que é errado. Óbvio. Né? Do que é moral, do que é imoral. Então, e muito disso é baseado nesse senso comum através dos princípios cristãos, porque nós somos um país cristão. Por isso que eu deixo claro e gosto de dizer que eu não defendo placa de igreja nenhuma, eu não defendo religião nenhuma, mas eu defendo os princípios bíblicos, cristãos. Que ditam a vida das pessoas, não né? Que norteiam, né? Porque sabendo ou não, seguindo ou não, é o que você falou, sabemos o que é certo e o que é errado. Por que você optou colocar aqui? Que tipo de textos você trouxe, né? Porque você é jovem e você tem uma ideia clara, né, do ser luz. E até pelo teu trabalho, a gente vai falar de um espetáculo bem interessante daqui a pouquinho. Então, quando a gente fala, seja a luz todos os dias, como está aqui na contracapa, como você coloca isso em palavras, em forma de texto, de uma forma tão jovem até, né? Assim como você. Samira, eu gosto muito de ler, eu sou um leitor e também gosto muito de ler devocionais, né? O devocional, para quem não sabe e está nos escutando, nada mais é do que mensagens baseadas, né, que desenvolvem um pouco mais ali de um versículo bíblico. Então, e aqui são 2 linhas, gente. É isso de aí. Versículo bíblico. E a mensagem também são no máximo 3 páginas. Sim. Então é algo que até quem não gosta muito de ler, que não é o nosso caso, né, Samira? Mas até quem não gosta muito, eu tenho recebido esses depoimentos, tá gostando do livro, porque ele é muito leve, ele é uma leitura muito, posso até dizer, informal, porque eu fiz questão de ser mesmo, por conta dessa minha idade, por conta desse ambiente que eu vivo do entretenimento, das artes e tudo mais. E até do que você traz aqui. Então eu fiz questão de ser um livro bem leve. Dito isso, muitas vezes os livros são muito filosóficos, muito teóricos, e aqui não é uma crítica, mas é um estilo, né? Muitas vezes os livros devocionais vão para esse caminho. Eu como sou um cara da prática, né? Eu venho do empresariado, sou empresário do Patati Patatá, dos personagens, sou empresário do entretenimento, da música, da arte, então de outros negócios também, de saúde mental, de tecnologia. Então eu sou um cara muito prático, é o meu dia a dia, o meu jeito de ser. Então eu sentia falta de um livro que nos direcionasse mesmo de forma prática. Tá, e agora eu faço o quê? Eu entendi que Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Tá, mas como eu faço isso? De que jeito? Quais são os exemplos? Como eu vou amar? Amar uns aos outros. Então eu devo casar com todo mundo que eu amo, né? Tô dando um exemplo bobo, mas é pra gente entender mesmo. Como que eu posso amar? Eu tenho que beijar todo mundo, eu tenho que abraçar todo mundo? Essa é uma forma de amor. Mas o amar é você incluir, o amar é você respeitar, o amar é você praticar caridade, o amar é você respeitar. Existem milhões de formas de amar. Então, aqui no livro eu trago um direcionamento prático. Tanto que no final de cada dia tem um hashtag na prática, né? Que é o nosso comando para ação, é o nosso direcionamento. Ah, tá. Aqui, achei. O hashtag na prática é isso mesmo. Como que eu pratico esse aprendizado bíblico aqui? A partir de hoje, tá. Então, todo dia tem um na prática, né? Um hashtag na prática. Não adianta só ler. Vamos praticar. Isso é o ser luz. Não adianta só eu ter a consciência de que eu sou luz. Não. Eu preciso executar, eu preciso realizar, eu preciso fazer isso, né? Então, aqui nesse livro tem lições
sobre amor, como eu acabei de dizer. Tem lições sobre o perdão, que é muito necessário para a gente ter uma vida leve. Tem lições sobre a gratidão. Tem lições sobre a excelência. Vou te dar um exemplo, né? Quando a gente pratica a excelência, a gente verdadeiramente está sendo luz na vida de uma pessoa. Sim. Eu sou um empresário. Talvez quem está nos escutando agora é uma pessoa do lar, uma mãe de casa, um pai que fica em casa, ou um funcionário público, independente da sua atuação. Se você for excelente no que você faz, você está sendo luz. Sim. Entende? Então esse é um despertar, essa é uma convocação, né, que eu chamo de comunidade. Esse é um senso de comunidade que a gente precisa ter e que, de novo, é independente de fé, de crença, de religião. Porque isso é um princípio bíblico. Diz lá em Colossenses, na Bíblia, que devemos fazer tudo que a gente faz como se fosse para Deus e não para os homens. Então, como eu vou fazer algo para Deus, que é um ser perfeito, que é um criador, nota 5, mais ou menos, meia boca. Não, eu tenho que ser excelente. Então eu vou ser um pai excelente. Eu sou pai do Davi, de 1 ano e 9 meses, e sou pai também do Luca, de 8 meses. Que fofos! Eles são umas graças. São quase gêmeos, né? A gente, eu e minha esposa Marcela, nós queríamos ser pais assim de bebês perto, mas Deus mandou até um pouco mais rápido do que a gente imaginava. Para crescer bem juntinho. Crescendo bem juntinho. E quando eu tenho a consciência de que para eu ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro ser de luz, eu preciso ser um bom pai, eu estou aplicando um princípio de excelência, né? Isso eu posso fazer dentro de casa, eu posso fazer fora de casa, eu posso fazer com desconhecido, eu posso fazer no meu trabalho. Então, dei aqui o exemplo do perdão, dei o exemplo da gratidão, dei o exemplo da excelência e vários outros aprendizados nesses 101 dias. E o interessante é que todos eles estão baseados na Bíblia. Mas Sim. todos eles eu aplico no dia a dia, porque é um ser humano escrevendo para outro ser humano, né? Sim. Então é realmente gerar essa conexão, gerar essa empatia, todas as pessoas vão se sentir aqui no meu lugar escrevendo, né? Falar, opa, eu entendi isso, porque eu poderia estar lá, né? Sim. Na prática mesmo, no dia a dia. E você sempre começa os capítulos com temas bem interessantes. Né? Então tem, por exemplo, lidando com propostas sedutoras. Você está lendo um devocional. Aqui o texto bíblico é maior. Esse é um pouquinho maior. Esse é um pouquinho maior. Eu precisava explicar o porquê, né? Que aqui é a passagem de José, que é muito interessante. Mas tem hora que a gente precisa discorrer um pouquinho mais. Mas eu tento ser bem mais direto, né? Sim, né? Os 3 porquinhos. O que é? Tinha os 50 aqui, que era do Orkut. Como é que era do Orkut? Amor de Orkut. Amor de Orkut. Eu aprendi no videogame. Então, você está trazendo aqui também assuntos muito atuais para poder fazer a sua reflexão. É isso aí. Né? E essa é a ideia, né? Você aqui, abriu em qual? Dia 57 aqui, né? Abri aleatório. A importância do descanso. Pouca uma gente linha, sabe descansar, né? É uma linha, diz aqui, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Está lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Aí olha que interessante isso. O próprio Deus descansou depois da criação, né? Então isso é um aprendizado para nós, né? Porque, ao meu ver, Deus não precisava descansar, né? Se ele criou tudo em 6 dias, todo-poderoso, ele não precisava descansar. Então aqui ele estava nos ensinando algo, eu acredito nisso, né? E tem muita gente que tem problema para descansar. Eu sou essa pessoa. Vivemos um momento onde isso tem acontecido com mais frequência. Muito, né? A gente está o tempo inteiro ligado, né? Querendo produzir, querendo realizar, querendo estar antenado, querendo estar por dentro. Produtividade acima de tudo. Só que o corpo uma hora reclama. Exato. Né? Ou a família reclama. É isso aí. Ou outras situações aparecem e você não pode produzir tanto. Exatamente. Aí vem a culpa. São cadeias, né, que vão se formando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? E todo ser humano passa por isso, né? Eu acredito que todos. Nesse dia a aqui, não inclusive... ser os preguiçosos, como eu li em algum canto aqui. Também tem. Eu acredito que as pessoas vão se conectar com esse livro por conta disso, porque são dores, traumas, problemas ou vitórias, aprendizados que todos nós passamos. Sim. Nesse dia aqui, inclusive, eu sou vulnerável. Eu digo isso, que eu tenho problema para descansar. Você tá assumindo. Eu tô assumindo, eu tô sendo humano aqui, né? Tô sendo humano com os outros seres humanos. Então é muito gostoso quando a gente faz algo,
né, que nós gostaríamos de consumir ou de comprar, né? Vou dar um exemplo do Patati Patatá. Eu me tornei pai efetivamente há 1 ano e 9 meses atrás, como eu acabei de dizer aqui, né? Meu filho tem 1 ano e 9 meses. Só que a nossa marca já tem 41 anos. Começou com meu pai. Sim. Não tem nada mais gostoso do que hoje eu poder colocar os videoclipes, as músicas, os desenhos, as séries do Patati Patatá para o meu filho com a consciência tranquila. De que lá eu tô cuidando e divertindo as crianças de uma maneira pura, de uma maneira leve, sem duplo sentido, sem nada que desabone a família, né? Sempre teve essa preocupação? Sempre teve. Partiu de nós, né? Porque a gente é um defensor da família. Então, da mesma forma que a gente tinha esse cuidado com o Patati Patatá e que hoje eu posso dar o play lá e meus filhos assistirem de maneira tranquila, o livro Seja Luz eu também escrevi com essa mesma... dizendo assim, sabe? Toda hora eu perguntava para mim o que eu gostaria de ler a respeito desse tema. O que eu gostaria que alguém tivesse me aconselhado a partir disso, sabe? O que eu errei, aqui eu sou vulnerável em algumas coisas dizendo que eu errei, o que eu errei que eu não quero que as pessoas cometam esse mesmo erro. Você conta histórias pessoais aqui no livro? Várias. Isso é legal, né? Várias. Agora me fala do palco. Do espetáculo Seja Luz, né? Do espetáculo. O Seja Luz, você estava até me falando antes, ele acabou virando um movimento. A palavra que você usou foi essa. Virou um movimento. Então, tem o livro, tem um podcast, tem tem álbum no Spotify. Tem um álbum de músicas. Um álbum de músicas, né, que está no Spotify. E tem agora um espetáculo que teremos agora no dia 7, né? Isso. Uma apresentação aonde? Pode falar. Nada mais, nada menos que no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Você sobe ao palco Sim. levando luz? Sim. É isso. Me fala um pouquinho de como é levar luz para o teatro. Legal, Samira. Teatro Municipal de São Paulo. Icônico, né? Icônico, parabéns. Nossa, eu assim, nem nos nossos maiores sonhos a gente imaginava tão rápido, né? Porque o espetáculo nasceu em junho do ano passado, não tem nem 1 ano ainda. O espetáculo nasceu antes do livro. Nasceu paralelo, porque o livro ficou pronto depois, mas já estava ali nas manhãs em que eu escrevi o livro, ele já estava sendo desenvolvido mesmo antes do espetáculo, né? Tudo parte, Samira, e nossos ouvintes aqui que estão nos ouvindo e nos assistindo também, tudo parte dessa conscientização que devemos ser luz. Isso é um estilo de vida, ponto, né? O que é ser luz? É facilitar a vida do próximo, é servir, né? Quando a Bíblia nos orienta a servir, né? Quem é o maior no reino dos céus? A Bíblia diz, e Jesus diz, o maior é o que mais serve. Então não é o mais rico, não é o mais importante, não é o prefeito, não é o presidente, não é o bilionário, maior é o que mais serve. Isso para mim é muito forte. Porque quem é o que mais serve? É o que mais facilita a vida do próximo, é o que mais ilumina a vida do próximo. Então para isso a gente precisa ter essa consciência, ponto. Então nós criamos um ecossistema que nós servimos e facilitamos através de várias camadas da sociedade. Através do livro Seja Luz, que é o assunto principal aqui que a gente está dizendo na nossa entrevista. Através do espetáculo Seja Luz, que é o que você acabou de comentar. O espetáculo, por que nasceu esse espetáculo? Eu trabalho com entretenimento desde que me conheço por gente, né? Minhas memórias de criança... Isso é muito interessante. Minhas memórias de criança com os meus pais, ou eu estava dentro de um estúdio, ou eu estava dentro de um circo, ou eu estava dentro de uma festinha de aniversário, de uma festinha de prefeitura. Era a tua vida. A minha vida. Era isso. Né? E meus pais vieram do nada, então eu não tinha outra opção senão acompanhá-los. Né? Eu ficava ali do lado deles, madrugada, dia, noite. Estava até conversando com a minha mãe hoje de manhã, a gente lembrando disso. Então... é o que eu aprendi a fazer na vida de uma maneira natural, né? Então, roteiro, figurino, iluminação, música é o meu know-how. Então, eu entendi que eu precisava usar esse know-how com um espetáculo nessa mesma mensagem de ser luz. Né? Além do Patati Patatá, que é o que eu já faço há muitos anos, o que a minha família faz há 41 anos, eu também deveria fazer um espetáculo musical, cristão, circense, que apresentava
esse lema de ser luz. E aí Você nasceu sobe ano no passado. palco. Eu subo, eu sou um dos integrantes, né? Eu sou como se fosse o apresentador ali, né? O embaixador desse movimento. Tá. Mas além disso, tem inúmeros circenses acontecendo mesmo. Então tem Um malabarismo. espetáculo de circo. Espetáculos de circo tradicional. Tem malabarismo, tem contorcionismo, tem números aéreos, tem palhaço, né? Isso da parte circense. E junto, é um espetáculo grandioso. E junto, cantores e banda ao vivo cantando músicas gospel. Música gospel da década de 80, 90, 2000. Músicas que nós até ouvíamos e nem sabíamos que era exatamente gospel. isso, sabe? Por exemplo, a gente canta lá Porque Ele Vive. Talvez até quem não é cristão canta. Porque é um hino, assim, né? Uma coisa que toca na rádio, né? Então a gente canta músicas atuais, músicas mais antigas, para realmente incluir, ser bem democrático. Então a gente tem desde crianças no espetáculo a senhorzinhos, né? A melhor idade de 90 anos. Tem um pouquinho de tudo mesmo. No espetáculo Seja Luz. E agora, dia 7 de abril, na próxima segunda-feira, a gente vai inaugurar... Que é dia do jornalista. Uau, que massa! Paulo, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, com o espetáculo Seja Luz. A gente vai lançar esse projeto, né? Não posso dar muitos spoilers do que isso aqui. Mas a gente vai acompanhando, a inauguração vai ser nesse dia 7 no Teatro Municipal de São Paulo. E já tem ingressos à venda? As pessoas já... Como é que é? A maior parte é para convidados, né? Okay. É uma sessão, a maior parte especial para convidados, mas teremos também uma parte que é por ordem de chegada lá no dia. É no dia. Isso. Então, se você já está interessado, no dia 7, que horário chega que é? cedo. O espetáculo começa às 8 horas, Okay. a casa abre às 7 horas. Então, se você... 6 horas já fica numa fila. Isso aí, vai ter que chegar um pouquinho mais cedo. Como a gente fazia aqui no Sesc, né, da Paulista. Isso Chegava aí. cedo para poder pegar o ingresso. Eu acho que é legal esse sistema, né? É legal, é democrático, né? Muito democrático. E tudo isso também cria todo um... Você está levando entretenimento, mas você está levando palavras de fé, Isso aí. palavras de amor. Não é através da música e através do riso. Exatamente. Não é? E isso cria toda uma energia em volta da gente. Positiva demais, né? Positiva demais Não e tem que nada- nos contamina. Não tem contraindicação, Isso é né? ser luz, né? É isso aí. Esse é um trabalho de ser luz. O programa está quase acabando, estamos nos minutos finais. Aonde eu encontro o teu livro? O livro está nas maiores e melhores livrarias do país inteiro. Foi distribuído, né? Foi organizado pela editora Citadel. Então, uma editora a qual deixamos aqui até nosso abraço para o André. André Fitton. Nosso Beijinho. editor, nosso Nem amigo. sabia que era ele o editor do livro, fiquei feliz. Então, além das livrarias, também encontra no Amazon e, enfim, vários sites. Até na nossa própria loja, na Seja Luz Store, também temos. Seja Luz Store. Isso. Fica fácil também. Mas coloca aí, livro Seja Luz Acha? e vai achar com facilidade, Vai porque chegar está em- muito bem distribuído, né? Então, o Seja Luz é para você que deseja ser a sua melhor versão em todas as áreas da sua vida. É um livro que realmente vai despertar o que já tem de bom aí dentro, né? Nossa, Mira, entendemos que Deus nos criou com um propósito específico, com um destino específico. Mas até quem não acredita nessa parte cristã, digamos assim, a ciência diz isso, né? As minhas impressões digitais são diferentes da sua, que são diferentes das pessoas que estão nos ouvindo. Então a ciência diz que somos seres humanos únicos. A Bíblia diz que somos seres humanos únicos. Então só o que a gente precisa é, de fato, acreditar e despertar essa luz única que tem dentro de nós. Porque você que está aí nos ouvindo, se você se calar, se você não entender isso, você vai deixar de servir, de ajudar muita gente. Porque você é único, sim. Isso você pode não concordar, mas você é. E Então se tá que você passando- desperte não- isso. É verdade. Se está passando por um momento mais vulnerável, como você disse, que também relata aqui, traz essa luz de volta. É isso aí. Não é? Vamos abrir numa página qualquer para ver. Vamos doar a luz? Vamos. Vamos abrir, vamos ver o que sai Vamos. para vamos terminar sim. o programa? Boa. Vai lá. Você Vamos que lá, vai ó. abrir. Você fala para, hein, Samira? Você fala para. Parou. Ó. Dia 72, mensagem 45 do segundo tempo. Ah, que legal. Posso falar aqui? Pode, por favor. Essa mensagem
diz respeito da passagem bíblica de Lucas, capítulo 23. Eu vou resumir aqui para você, Sim. porque estamos com o programa terminando. 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo no programa No também, programa, é verdade. é. Mas a mensagem, gente, é a seguinte: quando Jesus estava nos minutos finais da vida dele, ou seja, nos 45 do segundo tempo, ele tinha 2 ladrões do lado dele. Um ladrão continuava insultando, continuava xingando, continuava tirando sarro dele. E o outro ladrão chamou a atenção desse ladrão, inclusive, e falou: cara, né, vou parafrasear aqui, você tá de brincadeira? A gente tem culpa de estar aqui. A gente realmente mereceu de estar aqui. Só que esse cara que está do nosso lado, Jesus que está do nosso lado, nada fez. E aí ele direciona a palavra para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares hoje no paraíso. O ladrão diz isso para Jesus. E aí o próprio Jesus diz: não só vou lembrar, como você vai estar comigo lá. Então essa é a mensagem do dia de hoje. Ainda dá tempo de você se redimir, ainda dá tempo de você acender a sua luz. E sempre dá tempo, viu? E sigam o Igor Faria no Instagram. @o Igor Faria. O Igor Faria, Isso verdade. aí. O Igor Faria. Acabou o programa, gente. Ó, ele tá deixando o livro para sorteio. Eu vou organizar como fazer essa promoção aqui para vocês e a gente vai poder distribuir Seja a Luz aí para você, que é ouvinte do Mundial e você. Obrigada, Obrigado viu, você, Igor? Samira, e obrigado Muito a todos os sucesso. ouvintes da Vibe Mundial. Amei. Seja a amei. luz. Seja a luz. Gente, o Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã às 16h30. Um grande beijo e até lá.